do amanhecer e digo: na tua palavra eu sigo confiante. Os meus olhos antecipam certos times e ouvidos, para que eu medite na tua palavra. Ouve, Senhor, a minha voz, segundo a tua bondade. Vivifica o caminho dos teus juízos. Amém. Amém. Bom dia, feliz sábado. Maranata, louvado seja Deus. Essa é a nossa esperança, de um dia ver voltar nas nuvens dos céus. Eu convido você a abrir sua Bíblia no de Apocalipse e deixa aberto. Apocalipse. Você que nos acompanha de casa, seja muito bem-vindo também. Sinta-se à vontade para glorificar e exaltar o nome de Deus, daí o conforto da sua casa. Que Deus abençoe você. Apocalipse, capítulo 2. Irmão César já me puxou a orelha, falou a respeito do tempo, e até comentou comigo que posso estender até as 4 da tarde ao PJA, irmão. Então, até lá a gente tem tempo de conversar. Apocalipse, capítulo 2. O verso é o verso 14. Amém? Vamos orar. Querido Jesus, a tua palavra neste momento está aberta. Eu te peço, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor nos ilumine, nos traga iluminação para compreender a tua palavra. Hoje nós vamos falar um pouco a respeito do Espírito Santo. Mas também não queremos, ó Pai, que o Senhor não esqueça de nós. Que o teu Santo Espírito possa habitar em nosso coração e que possamos estar com o coração aberto e com a mente aberta para compreender mais a respeito dessa pessoa, do teu Santo Espírito. Cuida de nós, nos fortaleça em nome de Jesus. Amém. Amém. Apocalipse capítulo 2 é o verso 14. Apocalipse capítulo 2, o verso 14. Amém? Quantos aqui conhecem a história de Balaão? Subir as mãos. 2, 3, 14, 16. Balaão foi um homem de Deus. Alguns creem assim, outros não. Mas pela Bíblia foi um homem de Deus. E hoje nós vamos entender um pouco a respeito da vida de Balaão, da luta de Balaão contra o Espírito Santo. E o verso 14 do capítulo 2 de Apocalipse, João ele vem falando um pouco a respeito de Balaão. E o texto fala o seguinte: tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que se sustentam na doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Forte nesse texto. A Bíblia relata e fala que um profeta, um homem de Deus, se torna agora um professor de prostituição. É assim que João relata no Apocalipse. Um homem de Deus agora é um professor de prostituição. E o homem de Deus naquela época, ele tinha contato direto com Deus. O homem de Deus vivia 24 horas em intimidade profunda com Deus. Pois é, mas o que aconteceu com Balaão, que saiu de um profeta de Deus para ser um professor de prostituição? Deve ter acontecido algo assim enorme na vida dele. O que influenciou Balaão a sair dos caminhos retos e para as veredas tortas da vida? Qual foi a influência? Ou o que influenciou Balaão no sentido de perdição? Quem era Balaão? O que foi Balaão? Normalmente a gente conhece a história mais conhecida dele, que estava indo pelo caminho, e quem falou? Uma jumenta. Essa é a história que todo mundo conhece sobre Balaão. Que uma jumenta falou com o homem. Mas quando eu vou para a Bíblia, eu entendo algo importante. Balaão, ele guerreava contra o Espírito Santo. Ele guerreava contra Deus.
Quantos de nós hoje não temos guerreado contra o Espírito Santo? Não temos entristecido a pessoa do Espírito Santo? Talvez com palavras, talvez com ações, ou até mesmo com a minha vida. Como eu vivo a minha vida? Quantas pessoas hoje não têm entristecido a pessoa do Espírito Santo? E Balaão estava em conflito com o Espírito Santo. Ela mais fala que Deus iria matar Balaão. Deus iria matar Balaão. Mas o que aconteceu com o profeta de Deus? João fala que ele se tornou um professor de prostituição. E se você voltar um pouco a sua Bíblia, lá em 2 Pedro, capítulo 2, no verso 16, 2 Pedro, capítulo 2, verso 16, verso 15, na verdade, Pedro vai falar algo interessante sobre Balaão. Fala o seguinte: abandonando o reto caminho, se extraviaram, seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Como assim? Um profeta de Deus agora sai do caminho de Deus e prefere seguir um caminho de prostituição, um caminho errado. O que aconteceu com Balaão? Irmãos, para ser sincero com vocês, eu até comentei com um jovem da campanha 1. Eu tinha todo um sermão preparado sobre gratidão, até pela reforma da igreja, pela construção da igreja. Só que Deus, no ano passado, Ele falou comigo. E eu me senti angustiado mesmo. Eu falei, eu devo falar sobre isso. E é um tema que é pouco falado nos cultos hoje em dia, sobre o Espírito Santo. Normalmente pega as histórias do Evangelho, pega ali Antigo Testamento, mas pouco fala sobre o Espírito Santo. E o papel importante que ele desempenha em nossa vida. Nós vamos ver agora 3 atitudes de Balaão que comprometeu na perdição dele. 3 atitudes que Balaão tomou que influenciaram na perdição dele. E são 3 atitudes que nós nunca devemos tomar. Sabe por quê? Porque nós estamos indo para o céu. Então, se você quer ir para o céu, não siga o exemplo de Balaão. Vamos para a primeira atitude. Primeira ação que Balaão fez, cometeu, que influenciou na sua perdição. Números capítulo 22, o verso 28. Prepara a Bíblia, que hoje você vai usá-la, viu? Números capítulo 22, o verso é o verso 21. Meus irmãos, tem 3 tipos de pessoas com respeito à salvação. Tem pessoas que se salvam fácil. Está em casa, está enfermo, ligou a televisão, está a TV no tempo. Parece, tá, você tem uma mensagem, batizou, pronto, resolveu. O segundo tipo de pessoa é a pessoa que já endurece um pouco o coração no quesito a salvação. Tem pessoas que o carro tem que capotar umas 3 vezes para poder se arrepender e se converter em feliz. Já tem pessoas que Deus usa o sobrenatural para poder apresentar a mensagem de salvação, que foi o caso de Balaão. Deus usou uma jumenta para falar com o infeliz, só que ele não deu ouvidos. Qual dessas pessoas é você hoje? Tem ouvido a voz do Espírito Santo sussurrar no seu ouvido, falar o que é certo, falar o que é errado? Ou tem endurecido o coração? Ou será necessário para você se converter, ter um encontro com Jesus, o carro capotar 3 vezes, para você quebrar a cara e voltar para Jesus? Ou Deus vai fazer algo sobrenatural para você entender a mensagem de salvação? Assim, por curiosidade, quantos aqui tem animal de estimação? Todo mundo. Quantos aqui tem gato? Cachorro? Quantos aqui tem uma jumenta de estimação? Aí lá. Irmãos, eu tenho com toda a segurança. Se eu estou brincando com o meu pet, com o meu animal de estimação, e ele fala, não sou eu que fico lá. Eu corro.
A Bíblia fala que a jumenta, ela falou com quem? Falou com Balaão. Rapaz, por que você está me batendo? Estou te batendo porque é assim assado. Irmãos, a loucura da história não é nem a jumenta ter falado com Balaão. A loucura da história é Balaão ter respondido a jumenta. Já que imaginou uma pessoa ter diálogo com um animal? Irmãos, não faz sentido. Qual que é o seu destino? Para onde você está indo? Eu estou indo para o céu. E você está indo para onde? E você está indo para onde? O céu. Nós estamos indo para o céu. Mas só vai para o céu para quem for salvo. Só vai para o céu quem for salvo. E olha o que aqui a Bíblia fala em Números capítulo 23, o verso 10. Nós vamos no verso 10, só para a gente introduzir a mensagem aqui. Que eu morra a morte dos justos, e o meu fim seja como o dele. É esse o nosso objetivo aqui na terra. Se por acaso eu morrer, que eu morra a morte dos justos. É assim o desejo de Balaão. Eu estou aqui servindo ao Senhor, e se por acaso um dia eu morrer, eu vou morrer e vou ressuscitar a primeira ressurreição. Amém por isso. Esse era o desejo de Balaão. Se um dia ele passar pela morte, que ele iria ressuscitar. E na primeira ressurreição. Mas só que no desenrolar da história, a gente entende que não foi bem. Quando eu volto uma página, no capítulo 22, no verso 21, eu tenho a primeira atitude de Balaão que influenciou na sua perdição. E é uma atitude que você nunca deve tomar na vida essa. Capítulo 22, verso 21. Então Balaão levantou-se pela manhã, albardou sua jumenta e partiu com os príncipes de... Deixa eu perguntar isso. Olha aqui. Com quem você está andando? Com quem você está andando? Os príncipes de Moab eram um povo que não queria ser. Era um povo que não queria se salvar. E pasme, com quem você está andando? Será que as amizades que eu tenho hoje vai me influenciar aí para o céu ou na minha perdição? Com quem você está andando? Quem são as suas amizades? Com quem eu tenho me relacionado no meu dia a dia? Com quem eu tenho falado? Quantos aqui têm amizades, amigos que não são da igreja? Só para mim ter uma noção. É pecado? Não. O meu desejo é que você tivesse mais amigos fora da igreja do que dentro. Sabe por quê? Porque quem está dentro entende. Quem está fora não tem salvação, mas necessita. O meu desejo é que você tenha mais amigos fora da igreja do que dentro. Mas claro, a amizade que não tem a intenção de salvar, pergunta, que amizade é essa? Às vezes eu tenho amizade com uma pessoa, com um amigo bem próximo aqui, mas eu nunca falei de Jesus, nunca dei um título bíblico, nunca orei com aquela pessoa. Pergunta, o que é que você está fazendo com essa pessoa? Ele realmente é teu amigo? Ou às vezes você tem uma amizade aqui, vamos ali, vamos fazer o que é errado, vamos ali, como na linguagem dos jovens, vamos ficar com tanta pessoa ali e tal. Que amizade é essa? Amizades que não te influenciam, aí para o céu não é amizade. É o enviado do capeta. É o enviado do diabo para comprometer a sua salvação. Com quem você está andando? Se é com o povo de Israel ou é com os príncipes de Moab? Com quem você está andando hoje? E o caminho que você está trilhando está te levando para o céu? Ou vai ser mandado fogo para te consumir? Esse irmão é doido, vem cá falar isso. Fala mesmo. Com quem você está andando? O primeiro passo de Balaão foi esse: caminhar com as pessoas que não queriam o céu. Faça amizade com alguém que é de fora da igreja, mas faça com a intenção de salvar. Porque se não for com esse propósito, com esse motivo, não faça amizade.
Porque os nossos destinos, irmãos, são diferentes. Quer um exemplo? Quantos aqui são casados? Quantos aqui namoram? Não, peraí, deu errado. De novo, quantos aqui são casados? Quantos aqui namoram? Eu estou vendo que tem gente que é casado e não namora não. Gente, vamos lá. Namorar com uma pessoa que não é da igreja é pecado? E aí? Sim ou não? A Bíblia fala julgo desigual. O julgo desigual para quê? Para quê? Casamento. Namorar com uma pessoa que não é da igreja não é pecado. Agora, como todo jovem cristão sabe que namoro é para casamento, vai continuar no relacionamento? Para quê? Estou lá, estou namorando uma moça que não é da igreja. Ok. Ó, seguinte, hoje à tarde, 4 horas, vai ter que voltar. Vamos? Vamos. Louvado seja Deus. Ah, tem um estudo da igreja que é estudo bíblico, que ensina a Bíblia ali. Vamos fazer? Vamos. Glória a Deus, bacana. Ah, fez a primeira ação do batismo. Vamos batizar? Vamos batizar. Louvado seja Deus, tudo de casa. Agora uma moça, um dia chegou uma moça que falou assim, ó. Ah, eu amo ele. Só que ele não corresponde, ele parece que me ama de volta. Eu não entendo. E a moça da igreja. Eu continuo, eu insisto no relacionamento. Para quê? Irmãos, essa mesma moça casou. Hoje tem 2 filhos e é divorciada. Quando me recuso a ouvir a voz do Espírito Santo, me sentindo intercepto da minha vida, muitas coisas ruins acontecem. Está ali a moça, namorando um rapaz na igreja. Isso por solteiros aqui. Começou a namorar. Ah, vamos no culto? Não, não é no culto. Isso é crente coisa do diabo. Ah, vai ter uma programação hoje 4 horas, já está para jovens, vamos? Não. Estou ocupado, vou bater um futebol com a galera. Ah, hoje à noite tem ali cinema com o pessoal da igreja. Vamos ver um filme ali, vai ter pipoca, vamos? Vou não. Irmão, está caçando o que com esse rapaz? Não quer o céu. É assim, vamos para a igreja, vamos aceitar Jesus? Não, Deus sim com uma saia. Sim com tudo isso para fora. Resolvido. Irmãos, nós temos que ter o foco central no céu. Porque se esse não for o nosso foco, infelizmente vai perecer. Com quem você está caminhando? Com quem você está andando? Com os filhos de Israel ou com os príncipes de Moab? Segundo ponto que comprometeu a salvação de Balaão. Ele se misturou com o povo. Balaão, ele negociou os princípios. Balaão, ele negociou os seus princípios. O homem que era o profeta de Deus, o homem que era reconhecido. Irmãos, quando o profeta chegava na presença do povo já perguntava: é de paz pela vida? Um povo que tinha respeito, um povo que temia os homens enviados por Deus. Você tem negociado os seus princípios? E o segundo passo que Balaão deu foi consequência do primeiro. Balaão começou a andar com os príncipes de Moab e começou a praticar as mesmas coisas que eles estavam fazendo. Será que essa é a sua posição hoje? Por muito tempo essa foi a minha situação. Isso depois de ser batizado. Eu estava caminhando com os príncipes de Moab. Eu estava fazendo coisas que não eram de um cristão, mas de seguidor de Satanás. Irmãos, a pessoa que você está caminhando hoje vai influenciar na sua salvação. E isso é tão sério que pessoas todos os dias morrem e morrem perdidas. Segundo ponto que comprometeu a salvação de Balaão, ou influenciou na perdição de Balaão, foi negociar os seus princípios.
Balaão, ele negociou os seus princípios. Quantos de nós temos negociado os nossos princípios? Talvez na roda de amigos, talvez na escola, na faculdade, ou até mesmo no meu trabalho. Quantos de nós não temos negligenciado a Jesus, ao Santo Espírito? Isso já aconteceu muito. Já aconteceu muito. Às vezes na pizzaria, os amigos chamavam, eu ia para lá, pedia logo a pizza. Aí eu peguei a pizza, vem calabresa. Não. Comia. Pedia cerveja, mas não dei cerveja. Geralmente então. Mas eu estava na roda. Eu estava caminhando, eu estava negociando os meus princípios. E é algo que não pode acontecer. Caminhar até eu posso, mas com a intenção de salvar. Mas negociar princípios eu não posso. Porque princípios são negociados. É errado. Ponto final. Acabou. Se a Bíblia fala que eu não posso fazer, eu não posso fazer. Pronto. Quer saber como é que é o pecado? Primeiro você acredita e condena. Exemplo? Vamos que os jovens aqui. Ficar é pecado? Tem jovem assim. Ficar é pecado? Relacionamento sem compromisso é pecado? É pecado, ponto final. Mas tem jovem que insiste no erro. E não é só jovem não, tá? Tem pessoas que insistem nesse erro. De sair por aí ficando com tanta gente. Vai ficando. Desvolta e fica feliz. Irmãos, Deus quer te salvar. Deus quer te salvar. E Ele entende muito bem o que você passa, as situações, as tuas angústias, os teus anseios. Ele sabe muito bem. Mas quando eu me recuso a ouvir a voz dele, eu estou indo pelo caminho da bênção. E o final para mim vai ser apenas destruição. Então, irmãos, ouçam a voz de Deus. Escutem a voz do Espírito Santo. Quantas vezes eu já não orei de madrugada, pedindo a Deus me batizar no Santo Espírito? Quantas vezes? Irmãos, terceiro passo que Balaão deu para a sua perdição. Balaão agora ele recebe para pecar contra Deus. Tem um texto aqui que eu queria que os irmãos abrissem na Bíblia. Deuteronômio 23, verso 4. Porquanto não foram ao vosso encontro com pão e água no caminho, quais saíste do Egito, e porque alugaram contra ti, Balaão, filho de Beor, de Petor, da Mesopotâmia, para te amaldiçoar. E quando eu abro lá em Josué, no capítulo 24, e no verso 9, você vai encontrar algo interessante aí. Josué, capítulo 24, verso 9. Esse aqui é o penúltimo texto que a gente vai abrir hoje. Josué, capítulo 24, o verso 9. Levantou-se também o rei de Moabe, Balaque, filho de Zippor, e pelejou contra Israel. E ele mandou fazer o que? Mandou chamar quem? Balaão, filho de Beor, para que vos amaldiçoasse. Agora a Bíblia fala que ele mandou chamar Balaão. Balaão já havia assinado um contrato com o povo que estava perdido, que estava se perdendo. Além de caminhar
negociou os princípios e já havia assinado um contrato. Mandou chamar para amaldiçoar o povo. Irmãos, às vezes eu choro muito. Eu sou muito chorão, quem me vê sério assim, nem pensa, mas eu choro muito. Eu choro muito. Alguns dos meninos já sabem aqui. Qualquer besteira, irmãos, eu choro. Mas tem uma coisa que me apavora, que me dá medo. É quando eu escuto a voz do Espírito Santo. Eu tenho medo. E às vezes eu me pergunto por que ele insiste tanto na minha pessoa. Um infeliz, miserável, um diabo de imundícia, que não quer nada com a vida. Por que Deus insiste tanto numa pessoa assim? A resposta eu tenho. Porque Ele me ama, porque Ele te ama. Olha aqui. Ei. Ele te ama. Ele insiste tanto na tua salvação, porque Ele quer te abraçar um dia. Só que Balaão não quis receber esse abraço. Ele se comprometeu com algo que não era de Deus. E o último texto que eu quero ler com vocês. Números capítulo 31, o verso 8. Como que finalizou a história de Balaão? O que aconteceu com Balaão? Números capítulo 31, o verso 8. Mas antes de ler, eu separei um texto aqui para a gente meditar. É o texto da tia Eva. E ela fala assim: o poder dirigente do Espírito de Deus o deixou. O poder dirigente do Espírito de Deus o deixou. O homem que é usado por Deus, que era um profeta de Deus, agora o Espírito Santo se afasta dele. Isso é tão terrível que Davi, ele chora, ele se angustia, fica angustiado e pede para Deus não retirar dele o Espírito Santo. O poder dirigente do Espírito de Deus o deixou. E a sua cobiça, que apenas estivera contida, prevaleceu. Balaão havia recebido grande luz. E quando nós hoje não recebemos dia após dia uma grande luz, seja através de um culto como este, seja através de uma visitação, de fazer uma visita ali, seja através de um estudo bíblico, quantos de nós não recebemos dia após dia grande luz vinda do céu? Mas tem gente que prefere ficar na escuridão, tem gente que prefere ficar do lado das trevas do que para ir para a luz. Tem gente que quer se perder e sabe disso. Tem gente que quer se perder. Balaão havia recebido grande luz e desfrutado privilégios especiais, mas um simples pecado que era acalentado lhe envenenou todo o caráter e ocasionou sua destruição. Olha aqui, um simples pecado lhe envenenou todo o coração. Um simples pecado. Simples pecado. E quantos de nós não cometemos dia após dia tantos pecados? Mas Ellen White fala aqui um simples pecado que era acalentado, que era acariciado. Ah, deixa eu ir para o meu pecado, ninguém está vendo, ninguém está sabendo. Eu vou para a igreja como se nada estivesse acontecendo, vou louvar a Deus, vou devolver o dízimo, vou ser fiel, mas em casa estou pecando, estou escondido. Um pecado que era acalentado por Balaão e influenciou na sua destruição, na sua perdição. Tem gente que usa máscara para vir para a igreja, tem gente que usa máscara para ir dar um estudo bíblico, tem gente que usa máscara até mesmo para devolver o dízimo.
Mas quando chega em casa, essa máscara é tirada e colocada na parede. E lá vive a vida, como quer e como bem quiser. Irmãos, o Espírito Santo ele quer fazer uma obra enorme no teu coração. Ele quer mudar a tua vida. Mas se eu me recuso, você tem um pecado que é acalentado ali, que é nutrido. Eu estou dizendo não à voz de Deus. E eu arrepio, só de pensar, se um dia o Espírito Santo sair da minha vida. Eu arrepio. Eu choro angustiado. Eu peço para Deus, por favor, não retire de mim o teu Espírito, porque eu preciso, eu necessito, eu dependo dele. Como que finalizou a história de Balaão? Números capítulo 31, o verso 8. E mataram todo o homem feito. Mataram, além dos que já haviam sido mortos, os reis dos Midianitas, Levi, Requem, Zur, Ru e Ré. 5 dos Midianitas, 5 reis dos Midianitas. Também Balaão, filho de Beor, mataram a espada. Se eu me recuso, se eu não me atento à voz do Espírito Santo, falar algo no meu coração, o meu fim vai ser semelhante ao fim de Balaão. Mataram todo mundo, inclusive quem estava junto, Balaão. O meu desejo para você, do coração, escute a voz do Espírito Santo. Por muito tempo eu tive um desejo, e eu vi história de pessoas que tiveram um contato direto com Deus, que ouviram a voz de Deus. Eu nunca tive esse privilégio de ouvir a voz de Deus. Eu estou caminhando, Anderson, vira aqui que vai dar certo. Eu nunca ouvi isso. E eu também não tenho desejo, porque para mim, o que está escrito vai importar aqui. Mas antes eu tinha um sonho, de pelo menos na mente, o Espírito Santo me falar algo. Não é necessário ouvir de voz audível de Deus. Eu queria ouvir pelo menos aqui na mente. Faz isso que vai dar certo. Ou não entra por aqui que vai dar errado. E uma experiência bem simples, mas que alegrou o meu coração, foi um dia numa casa que eu fui visitar. Irmãos, eu acho que até contei na igreja uma noite aqui. Eu fui entrar na casa, tinha uns 10 cachorros latindo lá. Eu disse assim, eu vou entrar agora. E o senhor manda essa gente calar a boca para vocês verem aqui. Irmão, entrei. No que eu pisei o pé, os cachorros todos calados. Nenhum latido. Um papagaio na gaiola que tinha, barulho lá, xingava todo mundo, calou na hora. Coloquei a mochila no chão, começou a chover. Diga a bênção dele. Começou a chover. E eu coloquei minha mochila num canto assim. Aí tinha uma goteira que caía perto, só que não molhava. Comecei a conversar com o rapaz, fiz a oferta e tal. Na metade da oferta, falou assim: olha pro chão, tira a mochila. Eu falei assim: a água estava quase batendo na mochila. Fui lá e tirei. Primeira vez que eu ouvi na mente o Espírito Santo me falar algo. Mas não parei não, a oferta continuou. Ao continuar, a chuva aumentou. Isso já estava dando 7h30, 7h45 da noite. Eu falei assim: eu tenho que ir embora. E minha sombrinha parece que chove mais dentro do que fora. Eu não sei o que acontece com ela. Eu falei: Senhor, está em tuas mãos. Está tarde, está aqui quase uma hora conversando com esse rapaz. E não sai muito, né? Desespero, não sai muito. Eu quero ir embora. E está chovendo, se eu for, vou molhar. Dá um jeito, hein? Irmãos, 2 minutos. A chuva parou. Saí de casa. Eu devia conversar mais, né? Eu tenho que ir embora. Vim para casa. Quando eu cheguei em casa, o que aconteceu?
Irmãos, Deus é maravilhoso. Deixe o Espírito Santo falar ao teu coração nessa manhã, na tarde, na noite. Deixe o Espírito Santo falar ao teu coração. Não ouse, nem tente pecar contra o Espírito Santo. Eu estou pregando para alguém que não é monstro. Você não é um monstro. Talvez você tenha um simples pecado, que é acariciado, que é nutrido dia após dia. Eu não sei se é mentira, se é até, eu não sei. Mas um simples pecado, que é acalentado dia após dia, pode comprometer a tua salvação. Assim como foi de Balaão. O apelo de Deus para você nessa manhã é que você deposite esse pecado que é acalentado. Ei, olha para mim. Esse pecado que é acalentado, deposite aos pés do Senhor. Peça a ajuda do céu para se livrar desse pecado. Peça a ajuda do céu. Ele está disposto. Então, peça ajuda. Eu não vou pedir para ele ficar à frente, não. Vai ser cantada a música agora. Nasce em mim. No decorrer dessa música, se você quiser depositar, é um conselho, se você quiser depositar o seu pecado que é acalentado aos pés do Senhor, que você fique de pé. Vai começar todo mundo sentado a música. No decorrer dela, se você quiser depositar esse pecado, eu não sei qual que é, se é cobiça, se é mentira, se é prostituição, não sei. Você vai depositar. Porque esse pecado não vai te tirar do céu. Mas se você insistir nesse pecado, o seu final vai ser semelhante ao de Balaão. Você vai morrer eternamente. Vai ser destruído. Então peça para Deus nascer em seu coração. Peça para Deus nascer dentro do seu ser. E peça para que o Espírito Santo entre e habite, faça morada dentro do seu corpo, dentro do teu coração. Mas por favor, deposite esse pecado aos pés do Senhor. Esse é o meu desejo. Eu não sei qual é o teu pecado. Você sabe qual que é. Então deposita ele aos pés do Senhor. Faça isso ao decorrer dessa música.
deixou. E a sua cobiça, que apenas estivera contida, prevaleceu. Balaão havia recebido grande luz e desfrutado privilégios especiais, mas o simples pecado que lhe era acalentado lhe envenenou todo o caráter e ocasionou a sua destruição. Você se comprometeu com Deus nesta manhã a depositar o pecado. Talvez seja esse pecado que Satanás use para a tua destruição. Mas você hoje depositou esse pecado e quer se livrar dele. Depositou aos pés do Senhor. Olha os meus olhos aqui. Se você se perder, não vai ser culpa de pastor, não vai ser culpa do irmão da igreja, não vai ser culpa de pai, não vai ser culpa de mãe. Se você se perder, a culpa vai ser sua. Vai ser sua. Oremos. Pai querido, Deus, neste momento a gente te suplica, perdoe os nossos pecados. Se é um pecado que é acalentado por algum de nós, que o Senhor possa perdoar e dê força a essa pessoa para se livrar desse pecado. Pai, em nome de Jesus, ouça a oração dos teus filhos e atende conforme a tua vontade. Não permita que ninguém aqui, Senhor, se perca, mas que todos alcancem a salvação em Cristo Jesus. Que esse pecado que foi depositado aos teus pés, o Senhor possa perdoar e possa nos dar força também para poder não mais cometer esse pecado. Deus, nós entendemos que somos pecadores, que somos falhos, a todo momento a gente erra, a gente sabe disso, mas pedimos a tua proteção e não nos permita, Deus, cair no mesmo pecado. O pecado que nós temos nutrido, o pecado que nós temos acalentado. Esse mesmo pecado, o teu inimigo vai usar para a nossa destruição. Ele já sabe que está perdido, ele sabe disso. Mas para nós é salvação. E a salvação nós temos através do teu Filho amado Jesus. Nos perdoe, Deus. Nos perdoe. Não somos nada, não somos ninguém. Eu não sou nada. Ninguém aqui é nada. Mas nós seguimos aquele que é tudo. Nós seguimos a Jesus. Então, Deus, perdoe os nossos pecados. Esse é o nosso pedido e a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. E vai ter lá em cima, né? É lá em cima. Então, no final do seu vídeo, pode subir. É a inscrição certa. Espero que todo mundo chegar. Vamos lá. Deus abençoe.